Olá, cidadãos! Preparem-se para uma viagem que vai da Lei de Terras de 1850 à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Esse vídeo é sobre como o Brasil sempre foi um país de contrastes. Políticas públicas que salvam vidas e políticas que salvam o bolso de quem já tem tudo. Spoiler, o sistema é podre, mas a mudança está nas suas mãos. Vamos desvendar juntos essa teia de privilégios, mentiras e esperança. Tudo começou há quase 4.000 anos atrás, na Mesopotâmia, com o Código de Hammurabi. Vocês lembram? Olho por olho, dente por dente. Não era só justiça, era hierarquia. Escrito em estelas de pedra, o código garantia multas para nobres e mutilação para plebeus. O poder já nascia ditando regras para manter privilégios. No Egito Antigo, faraós construíam pirâmides com trabalho compulsório de camponeses, mas distribuíam trigo em épocas de seca. Um dos primeiros exemplos de política pública da história. Em Roma, a plebe recebia trigo subsidiado e espetáculos de gladiadores, enquanto a elite acumulava ouro nas províncias. Uma estratégia tão eficaz que o poeta Juvenal a chamou de pão e circo. Não sei, tenho certeza que vocês lembram. Na Idade Média, os senhores feudais criavam leis que garantiam 3 dias de trabalho gratuito por semana dos servos. E a igreja ensinava que isso era ordem divina. Ou seja, desde sempre, política pública é um jogo de dar migalhas para manter o poder. E o Brasil? O Brasil é só mais um capítulo dessa novela. Em 1534, Portugal achou um jeito genial de colonizar o Brasil. Capitanias hereditárias, isso eu tenho certeza que vocês lembram. Presenteou terras a nobres, enquanto indígenas e negros viraram combustível humano. A política pública aqui começou com genocídio e grilagem. No século XIX, a Lei de Terras de 1850 garantiu que só ricos comprassem terra. Os ex-escravizados, libertos, sem direito a nada, viraram favelados. Avante Lalé! E a igreja ganhou latifúndios para catequizar indígenas e explorar o pau-brasil. Curiosidade sádica. A Lei do Ventre Livre, de 1871, libertou filhos de escravizados, mas os manteve sob tutela dos senhores até 21 anos. Bondade? Não. Era mais barato do que alimentar criança. Sim, eles eram sádicos. A gente não pode esquecer. Já Getúlio Vargas, o homem que deu férias remuneradas e de quebra censurou greves, criou a CLT em 1943. Mas excluiu trabalhadores rurais. Só em 1963 eles ganhariam direitos. Nacionalizou o petróleo com a Petrobras, mas deixou os lucros nas mãos de uma elite que até hoje mama na teta do pré-sal. Ah, e não esqueça, Vargas usou o rádio para vender a imagem de pai dos pobres, enquanto prendia sindicalistas e calava a imprensa. Política pública no Brasil sempre foi teatro, e o povo, plateia, obrigado a aplaudir. Moral da história, Vargas deu direitos, mas só para quem já estava perto do palco. Aí veio os generais. Chegaram prometendo acabar com a ameaça comunista. Tradução, prender, torturar e calar. Mas também criaram políticas públicas para os ricos. O milagre econômico foi milagre para empreiteiras e banqueiros. Enquanto o PIB crescia 10% ao ano, salários eram congelados e a dívida externa explodia. E o FGTS, criado em 1966 para proteger o trabalhador, virou uma poupança compulsória para que o governo usasse para financiar obras superfaturadas. Ah, e adivinhe, quem pegava emprestado a juros baixíssimos? As mesmas empreiteiras que doavam para campanhas dos políticos da arena. Moral da história? Até na ditadura, política pública era uma mão invisível roubando do pobre para dar ao rico. Já chegando em 1988, o Brasil saiu da ditadura e fez algo revolucionário. Escreveu uma constituição com o povo. Trabalhadores rurais, mães de desaparecidos, até estudantes do ensino médio mandaram propostas. O resultado? SUS, Previdência Social, direito indígena, licença maternidade. Mas o sistema sabotou. Como? Mantendo foro privilegiado, salários de juízes que cabem 30 salários mínimos e um congresso que parece um clube de bilionários. A Constituição foi um começo, não um fim. Porque poder nunca desiste, ele se recicla. É só você lembrar do direito das domésticas, que era para ter sido incluído na Constituição e a nossa elite não deixou. E precisou vir um governo de esquerda para poder conseguir incluir os direitos trabalhistas das empregadas domésticas. O Collor congelou as poupanças e comprou carros de luxo com dinheiro público. O FHC trouxe o real, mérito inegável, e vendeu a Vale por 3,3 bi. Hoje, ela vale 50 bilhões e paga 0% de imposto sobre lucros no exterior. Quem ganhou?
bancos e acionistas estrangeiros. Mas até nessa época algo nasceu, o Bolsa Escola. Só que políticas para os pobres raramente viram manchetes, a menos que seja para chamá-las de esmola ou migalhas. Enquanto isso, o agro recebia 50 bilhões em perdões de dívidas. Prioridades, né? Já nos anos 2000, Lula fez algo inédito. Colocou os pobres no centro das políticas públicas. O Bolsa Família tirou 36 milhões da miséria. O ProUni abriu 1,1 milhões de vagas em universidades particulares. O Luz para Todos iluminou casas que viviam na escuridão desde 1500. Mas não foi só isso. O SUS ganhou a farmácia popular, onde os remédios para diabetes e hipertensão custavam R$1. Agora, em 2025, são de graça. O Fome Zero virou referência global e as cotas raciais fizeram o número de negros nas universidades federais dobrar em 10 anos. E não esqueçamos, o salário mínimo subiu 72% acima da inflação de 2003 a 2010. Enquanto isso, o agro também recebeu seu quinhão, 200 bilhões em subsídios. Porque no Brasil, até quando o pobre avança, o rico avança mais e mais rápido. E vamos ter vídeos sobre cada política pública existente nesse país, até as que você nunca imaginou que é uma política pública. E olha a cereja do bolo. O Fome Zero reduziu a desnutrição infantil em 73%, dados do IPEA de 2014. Mas quando a elite reclama de gasto público, ela nunca fala disso, né? E tem uns revolucionários aí que ainda chamam a política pública de migalha, hein? Talvez porque nunca experimentaram a revolução de sair de zero para 3 refeições ao dia, ou porque estão presos a como surgiram as políticas públicas lá atrás e não conseguem perceber as diferenças históricas. Questões, né? Questões. Em 2023, o governo propôs uma ideia simples: fazer o rico pagarem mais impostos, colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. O ministro Haddad quer taxar dividendos, hoje isentos, criar faixas de IR mais justas. A proposta, quem ganha 5 mil não paga nada. Quem ganha 500 começa a pagar, que nunca pagou. É justo, né? Mas o Congresso, dominado pelo Centrão, está mais preocupado em rachar emendas parlamentares e aprovar verbas para igrejas e ficar brigando por pautas morais e moralistas, ao invés de trabalhar para o povo. Enquanto isso, 85% dos brasileiros apoiam taxar os super ricos, dados do Datafolha de 2023. A pergunta é, por que a opinião pública não vira lei? Pensando bem, ainda bem que não vira lei, né? Porque tem umas opiniões públicas aí. Agora, vamos pensar, talvez o poder não está na urna, né? Mas está no caixa 2. Enquanto você paga 27% e meio de IR, os super ricos pagam 15%, quando não pagam nada, tá? Sobre lucros. Enquanto o SUS vira disputa de emendas e destitui ministra por briga de verba, dizem, tá? Dizem que o Centrão fritou a Anísia porque queria um deles lá. Mas quem foi é médico e petista, ou Padilha. Ufa, né? Planos de saúde, de luxo, têm isenção fiscal. E a universidade pública, 70% dos alunos ainda são dos 30% mais ricos. Tá mudando? Tá. Quer que seja mais rápido? Eleja um congresso que também queira isso. Não adianta só eleger o PT para presidente. Sabe por quê? Olha aí. Os exemplos de políticas públicas para elites. Juros sobre capital próprio. 400 bi em isenções desde 1996. 2. Lei Candir. Isenção de ICMS para o Gragro. 130 bi não arrecadados em 2022. 3. BNDES para empreiteiras. 100 bilhões em empréstimos a juros de 2% ao ano. Ou seja, o Estado é uma máquina de transferir dinheiro público para o bolso privado. E adivinha quem paga a conta? Dá para você se perguntar, realmente falta dinheiro? Né? O governo Lula, o ministro Haddad, os ministros do governo querem diminuir essa diferença. Querem trazer o pobre para o orçamento e incluir o rico no imposto de renda. Isso é justo, muito justo. Querem que esse dinheiro também encha o seu bolso, o meu bolso, o nosso bolso. 2026, lembra? Tá? Pois. Você sabia que 60% das políticas públicas são executadas pelos municípios? Saúde, educação, transporte, tudo depende da prefeitura. Mas quem controla a prefeitura? Geralmente, os mesmos clãs que há décadas trocam favores por votos. Sabe, talvez lá desde as capitanias hereditárias. Por isso, já estamos preparando vídeos sobre os municípios. E para entender isso, volte lá no nosso vídeo, o Brasil, o país que nunca foi descoberto de verdade, que inicia a série sobre teoria geral do Estado. Enquanto isso, lembre-se, o poder está em todo lugar. Nos conselhos municipais de saúde,
nos outros conselhos, nas audiências públicas, até no grupo do WhatsApp da sua rua. A mudança começa quando você ocupa esses espaços. E se não deixarem, ocupe mesmo assim. Como diz o ditado, desobediência civil não é crime, é dever. Moral da história, se você não ocupar esses espaços, alguém ocupará por você. E esse alguém não vai ser seu amigo. Política pública não é só papo de eleição, é luta diária. Em 1988, o povo escreveu a Constituição nas ruas. Em 2013, roubaram a pauta e veio o golpe, a sessão faixa, um vampiro e um inepto em sequência. Em 2026, a bola vai estar com você. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e vamos juntos invadir os espaços de poder, porque no fim das contas, o Brasil só muda quando a gente para de acreditar em salvadores e vira protagonista da própria história. E próxima semana teremos mais novidades, não perca. E deixe o like.